Eu começo fazendo uma pergunta para você, né? Você sabia que existem tratamentos que eliminam o sofrimento com a ansiedade generalizada e que não fazem uso de medicamentos e que esses tratamentos eles têm sucesso absoluto. Hoje você vai saber, né, de que maneira é possível você se libertar da ansiedade, principalmente da ansiedade generalizada, ter uma vida plena, saudável, sem esse sofrimento todo que a ansiedade produz, usando técnicas e ferramentas terapêuticas realmente eficazes para tratar o que é a causa do transtorno de ansiedade. Os medicamentos, é claro, eles têm lá o seu papel, né, que é exatamente controlar os sintomas. Né? Os sintomas de ansiedade, eles se manifestam inclusive no corpo. Então você sente o seu coração acelerado, né, a palpitação no coração, você pode ter sensação de falta de ar, você pode ter tremedeira, boca seca, dor de barriga, dor de estômago. E os remédios, eles atuam exatamente em cima dos sintomas, sobre os sintomas. Algumas vezes eles fazem isso até meio que precariamente. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que sofrem de ansiedade já há um tempão, fazem uso de medicamento e elas até têm uma melhora, mas não é algo 100%. Então a gente chama assim de uma melhora precária, não é tudo aquilo que a gente espera. Em outras vezes, os medicamentos, eles trazem efeitos colaterais. Então, é bastante comum pessoas que tomam medicamentos ansiolíticos terem outros efeitos, né? Que, em vez de só ajudarem com a ansiedade, trazem algumas outras complicações. Muitas vezes, a tremedeira pode ser fruto de um medicamento usado para ansiedade. Algumas pessoas têm dificuldade para dormir, outras ficam mais sonolentas, algumas pessoas ganham peso, outras perdem peso, né? Perdem quilos. Então, é muito importante a gente observar isso nos medicamentos, que às vezes eles não resolvem totalmente a ansiedade e acabam trazendo, além disso, complicações e efeitos colaterais. E aí, o que acaba acontecendo? Um médico, psiquiatra, que recomenda esse medicamento para você, ele precisa fazer várias adaptações, às vezes na dosagem, às vezes no horário de tomar, para ver se consegue minimizar os efeitos colaterais da medicação. E para quê? Né? Para que a gente encontre um ponto de equilíbrio. Existe a necessidade do medicamento? Ok, mas ele precisa te fazer mais bem do que mal, concorda? Quando a gente está falando dos medicamentos, a gente diz assim, olha, nada de certo, nada de errado com isso. Eles fazem parte de tratamentos, principalmente aqueles tratamentos tradicionais para a ansiedade. Então, tudo bem. Porém, os medicamentos, eles não tratam a causa da ansiedade, a origem da ansiedade. Porque a causa da ansiedade, ela é mental e emocional, ela não é física. O que a gente sente no físico são os sintomas, a consequência da ansiedade. Então, os sintomas, eles são apenas uma parte da ansiedade. E se você toma medicamentos para ansiedade, está tudo certo, você está feliz com isso, se você já teve resultados, né, eficazes com os seus medicamentos para ansiedade, tudo certo também. Essa live não é para você, não é, porque aqui é uma live onde a gente quer dizer como é que é possível tratar a ansiedade sem medicamentos. Ah, Inês, mas eu tomo, para mim fez super bem, eu estou ótima. Beleza, segue em frente. Essa live não é para você, não. A live de hoje é exatamente para quem quer trabalhar a ansiedade, quer tratar a ansiedade de uma outra maneira, realmente na causa dela, usando técnicas, ferramentas terapêuticas que não incluem o uso de medicamento, tá bom? Vamos explicar melhor essa questão com os medicamentos. Talvez você acredite que o tratamento para ansiedade generalizada que faz mais sentido é o que faz uso de medicamentos ansiolíticos. E sim, se a gente estiver pensando apenas nos sintomas, talvez seja o que faz mais sentido. Porque, como eu disse no início da live, os sintomas eles são realmente aliviados, diminuídos com o uso da medicação. Então, tá tudo bem. Acontece que os sintomas, eles são uma
parte da ansiedade generalizada. A metáfora que a gente gosta de usar é a metáfora da árvore. Imagine a sua ansiedade como uma árvore. E se você tem uma árvore aí na sua calçada, se você tem uma árvore no seu quintal, no quintal de alguém que você conhece, é muito fácil você entender essa metáfora. Imagine que você está olhando para a árvore, e aí o que você vê imediatamente quando você olha para uma árvore? Você vê o tronco dela, que pode ser mais fino, mais grosso, mais retorcido. Você vê os galhos, até meio escondidos já pelas folhas. Vê as folhas, se elas tiverem, se essa árvore tiver flores, você pode ver as flores e os frutos. A raiz da árvore, pelo menos a maior parte dela, está debaixo da terra, certo? Então você até sabe que a raiz da árvore está lá, porque é ela que sustenta a árvore, mas você não consegue ver. Então, imagine a sua ansiedade da mesma maneira. Quando a gente pensa no tronco, nós podemos dizer assim, a gente está pensando naqueles pensamentos ansiogênicos, no medo. Quando a gente olha para os galhos, a gente está falando daquelas preocupações exageradas que a gente tem quando a gente fica ansioso, ansiosa, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, aquele sentimento de incapacidade até para lidar com tarefas simples do dia a dia, né? E as folhas, as folhas, as flores, os frutos já seriam os sintomas físicos da ansiedade, que é aquela parte que a gente vê mesmo, né? Eu tô tremendo, meu coração tá palpitando, eu tô tendo uma crise, eu tô com dor de cabeça, eu não consigo relaxar, tô toda tensa, né? Então, isso são a parte visível da ansiedade. Na árvore seriam as folhas, os frutos, as flores, se eventualmente tiver flores na árvore. Os medicamentos, embora atuem na parte externa da ansiedade, que são os sintomas, eles não vão lá na raiz. Então, é como se fosse uma árvore que eu resolvo podar. Então, eu tiro as folhinhas, diminuo o tamanho dela, tiro alguns galhos, mas dali a pouco o que acontece? Essa árvore brota de novo. E geralmente, quando a gente faz uma poda bem feita, a árvore vem com muito mais força, e na ansiedade não é diferente. Quando eu uso ferramentas de controle, principalmente os medicamentos, eu vejo a diminuição dos sintomas, vejo um certo alívio. Só que dali a pouco, quando eu paro de tomar essa medicação sem ter cuidado da raiz da minha ansiedade, da causa da minha ansiedade, a tendência é que os sintomas venham com muito mais intensidade.